Olá, boa noite. Bem-vindos. A Procuradoria-Geral da República considera ilegal a greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público. A greve, segundo o sindicato, tem início previsto para amanhã, 1 de março, e deve estender-se numa primeira fase até o dia 8 de março. A melhoria salarial é um dos motivos que está na base da greve. Entre as alegações da possível paralisação dos trabalhos, os magistrados apontam a revisão do estatuto remuneratório, a atribuição de viaturas e ainda decisões discriminatórias como a retirada do passaporte diplomático. Segundo um comunicado assinado pelo presidente do sindicato, Adelino Fansona André, a paralisação decorrerá em diversos níveis e períodos, consoante o interesse dedicado à resolução das preocupações. Em resposta, o Conselho Diretivo da PGR reuniu nesta quinta-feira para analisar a pretensão dos magistrados. Em termos de resultados da reunião, orientada pelo Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, ficou patente que a intenção dos magistrados é ilegal, como explica Álvaro João, o porta-voz da PGR. É um sindicalismo especial, de facto, e a greve é proibida. Quando há violação de uma lei, incorre-se em ilegalidade. A PGR tudo está a fazer no sentido de mover a associação, de criar esta paralisação e voltarem, de facto, na sua decisão. O tema relacionado à revisão do estatuto remuneratório é o mais desgastante. Quanto a isso, Álvaro João esclarece que os sindicalistas não cumpriram com o tempo acordado para a apresentação da proposta, mas admite que o processo já está em andamento. O Procurador-Geral da República criou uma comissão que está a trabalhar na reforma da legislação da Procuradoria-Geral da República, convidou o sindicato para que indicassem membros que pudessem trabalhar com este grupo criado, com este grupo técnico, no sentido de juntos elaborarem um novo estatuto remuneratório para os magistrados. Em princípio foi aceito, mas depois declinado pelo sindicato, alegando que eles próprios deviam preparar a documentação, a sua proposta e depois remeter à comissão. Tinham inicialmente um prazo de 45 dias para fazê-lo, não fizeram. Deu-se-lhes uma moratória de mais um mês e depois seguido de mais um mês. A questão já está a ser tratada a nível desse grupo técnico. Então, reparem que as questões levantadas não estão engavetadas, são situações que estão em curso, estão a ser resolvidas. Em relação à atribuição de viaturas aos magistrados, o porta-voz da PGR adianta que, apesar de lento, o procedimento está em curso. Já no que concerne à retirada do passaporte diplomático, a Procuradoria-Geral da República diz ser um assunto que ultrapassa as suas competências. Há um plano anual de aquisição de viaturas, de facto, para magistrados, mas devido à situação da crise financeira que nós vivemos, o valor dessas viaturas no mercado também alteraram-se. Então, o número de viaturas que se pretendia adquirir naquela altura em que foi programada essa despesa já não é o que se adquiriu após a instalação da crise. Mas ainda assim foram adquiridas viaturas e dadas a magistrados. Relativamente à questão do passaporte diplomático, é uma questão que transcende a decisão da direção da Procuradoria-Geral da República. Sabemos que houve uma lei, foi aprovada uma lei que, no entanto, excluiu os magistrados do Ministério Público até um certo nível do usufruto do passaporte diplomático. O Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público de Angola esclarece que o primeiro período da paralisação terá início no dia 1 de março e decorrerá até 8 do mesmo mês, ficando garantidas apenas a fiscalização de celas e lugares de detenção, encaminhamento de arguidos que carecem de intervenção médica e atuação em casos que envolvam menores a quem sejam imputados crimes. Giração Jornal edição de quinta-feira, 7ª Avenida no Kazenga, cenário preocupante da via e reclamações dos munícipes pelo desconforto e constrangimentos. Condições sociais no Quilamba Quiache, governador de Luanda, deu início à jornada de constatação. O município ganhou nova esquadra de polícia.
Passos para o Censo Geral da População pelo país segue o processo de atualização da malha cartográfica. Mercado, realidade dos pequenos negócios na rotina imposta pelo atual contexto econômico do país. Agenda intensa na Cidade Alta. Chefe de Estado acreditou novos embaixadores e conferiu posse a responsáveis nomeados recentemente. Angola e China, perspectivas na esfera da cooperação entre os dois países. Assembleia Nacional, proposta de lei sobre a nova divisão político-administrativa foi aprovada na Generalidade. Atualidade no resto do mundo e novidades que marcam o desporto a nível nacional e internacional. É o melhor da informação. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Em si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do executivo, não é, no sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O selo da verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. Outra vez, boa noite. Subiu para 6 o número de mortos no caso do acidente de aviação que ocorreu nesta quarta-feira no Mochico. Trata-se de um atropelamento que teve lugar precisamente na cidade do Luena. As vítimas sobreviventes do atropelamento ocorrido nesta quarta-feira na Estrada Nacional 180, no bairro Alto Luena, continuam sob o cuidado dos profissionais de saúde na maior unidade sanitária da província. Ouvidos nesta manhã pela nossa equipa de reportagem, os pacientes falam da sua evolução depois das cirurgias. Me sinto melhor, mas eu só o pé me botado um bocado, mas estou bem. Só se me assustei das pessoas quando vieram, acidente. Assim que me removeram, logo me trouxeram aqui, com o carro do chinês. E eu passei no laboratório, me cortaram a perna. Graças a Deus que Deus não queria receber a minha vida, porque eu também sou servo de Deus. Agora, lamento como é que fica isso. Porque o carro do chinês é um carro de uma das empresas, é privado. Agora, mesmo que o tal motorista deve estar preso lá nas cadeias, e nós agora, quem vai nos assumir? Os vítimas que morreram, quem vai nos assumir? Dos 3 pacientes, um foi ao óbito na madrugada desta quinta-feira, de acordo à diretora clínica do Hospital Geral do Mochico. Nós tínhamos dado a existência de 3 pacientes, dos quais todos os 3 foram ao bloco operatório. Os 2 foram feitos a cirurgia por causa das fraturas múltiplas que tinham dos seus membros, e os mesmos tiveram que sofrer amputação de um dos membros inferiores, e isto, membro inferior esquerdo ou membro inferior direito destes 2. E o outro tinha permanecido ao bloco operatório até por volta das 21 horas. Os cirurgiões estavam lá a trabalhar para rever o que se passava, porque para além das fraturas que este paciente também tinha, encontraram vários traumas dos órgãos do abdômen, que é o fígado, o baço, o estômago e também a bexiga. Este paciente realmente, desde o momento que entrou, já era considerado grave, e depois da cirurgia que terminou por volta das 21 horas, foi para os cuidados intensivos, onde esteve até as 3 horas de madrugada, foi também ao óbito. É de lamentar que estes pacientes, realmente nós estávamos à espera que corresse tudo bem, né? Porque são os nossos sobreviventes daquele acidente que tivemos, mas infelizmente um deles foi a óbito.
E as autoridades sanitárias no país alertam para a existência de um eventual surto de conjuntivite viral e hemorrágica. Só em janeiro chegaram a ser registados mais de 600 casos virais da doença. O tipo hemorrágico instalou-se neste mês de fevereiro. Mais de 600 casos do surto de conjuntivite foram registrados pelo Instituto Oftalmológico Nacional de janeiro até a presente data. As províncias mais afetadas são as de Luanda, Bengu e Huila. Dona Lervina Gonzaga, mãe da pequena Esther, numa primeira instância optou por fazer o autotratamento e, não tendo registrado grandes melhorias, decidiu procurar por médico especialista. Coceira, 3 dias. Na verdade, quando começou, apenas ela acordou com os olhos inflamados e no dia seguinte eu fervi a água e quando arrefeceu, pedi para que ela colocasse a cabeça dentro da bacia. Eu fiz isso durante as 3 horas, fui fazendo. E hoje viemos fazer a consulta. Eu é que infectei os de casa. Começou comigo. A médica oftalmológica Isabel Cauende salientou que a doença tem se expandido em grande velocidade, com alguns casos a apresentarem gravidade, pelo que apela à população a reforçar as medidas de prevenção, uma vez que a enfermidade ocorre quase sempre em épocas chuvosas. Na verdade, o modo de transmissão é feito pelo contacto direto ou então de contacto de pessoa para pessoa. Por exemplo, se alguém se tiver infectado, colocar a mão nos olhinhos e pegar a outra pessoa, ou nas mãos, por sua vez, levar os seus dedinhos para os olhos, vai contaminar-se. Nosso conselho mesmo é que as pessoas têm que prestar atenção aos sinais. Existem sintomas e sinais de conjuntivite, como, por exemplo, o olho vermelho, o lacrimejo, a sensação de corpo estranho, sentir às vezes um prurido, que é a comichão. Perante esses sintomas e sinais, nós aconselhamos as pessoas a procurarem o médico. Nós estamos a ter, às vezes, alguns casos de conjuntivite, pessoas que fazem medicação que não tem nada a ver e depois complica, então, o quadro clínico. O Instituto Oftalmológico Nacional tem registrado diversos tipos de conjuntivite, sendo a hemorrágica a mais frequente no mês de fevereiro. Isabel Cauende fala ainda das formas de transmissão, sintomas e das medidas de prevenção. Temos atualmente visto muitos casos, está na base principalmente o nosso ambiente. Estamos no tempo chuvoso, com muito calor, e aí então temos as causas virais a provocarem essa situação. Só para vermos, em janeiro, no princípio do ano 2024, nós registramos 668 casos de conjuntivite virais. O número aumentou para 750 casos que nós temos visto no banco de urgência. E destes, 34 só no mês de fevereiro foram as conjuntivites hemorrágicas, que estas sim é que nos estão a assustar. Especialistas aconselham a população a procurar um oftalmologista para melhor orientação sempre que estiver diante deste quadro clínico. E agora uma nova passagem pela 7ª Avenida no Kazenga. A rua continua sem sinais de obras e em estado considerado lastimável. Os munícipes na zona reclamam pelo desconforto e constrangimentos e também da falta de informação sobre as obras. Há 2 anos que foram interrompidas as obras de requalificação na 7ª Avenida, no município do Kazenga. Mas no dia 1 de dezembro de 2023, o governo provincial de Luanda prometeu que os trabalhos seriam retomados no início deste ano. Mas até agora não existem sinais de reinício dos concertos no local. Os moradores lamentam pela situação. As obras estão paradas há muito tempo. Outra hora já teve aqui um asfalto, porque a via é principal, liga-nos a todos os pontos, podemos ir para a Viana e não só. E com a barreira da via, então, fica difícil ter que se locomover de forma muito rápida. Nós não conseguimos passar, a minha viatura está ali, eu estou aqui, para mim entrar aqui nessa rua da 7ª Avenida, tenho que ir dar volta, do aí do 12. A gente circula à vontade, a nossa casa é aqui, eu vivo aqui.
há mais de 4 ou 3 casas e não consigo, às vezes eu tenho que deixar o meu carro no parque. Quando chove é muito lastimável, muito lastimável. As pessoas têm muita dificuldade de transitar de um sítio para outro, principalmente mesmo quando chove. É complicado, meu irmão. Estavam 5 ou 6 obras, mas depois foram paralisadas. Não sei se paralisou-se por quê, não sei o que se passou, já não sei. Fazer táxi aqui na 7ª Avenida, da mesma dura, toda a estrada está mal, quando chove, não há circulação, não tem como passar nem carro, nem moto, nem nós mesmos a pé conseguimos fazer a circulação. A 7ª Avenida, uma das avenidas que liga o município do Kazenga e Viana, hoje em dia encontra-se nesse estado. Lixo, água parada e mosquitos, situação que preocupa os moradores. Esta travessia que me encontro neste momento foi criada pelos moradores para permitir a mobilidade, porque antes era impossível passarem por este local. Não foi fácil, essa ponte foi mesmo muita cabetola e é por isso que nós... Quem passa, os conhecidos vão passar, mas os desconhecidos nós estamos a cobrar. A administração municipal informou que as obras começam nos próximos meses. O aumento da criminalidade é outra preocupação de quem vive por ali. Outrora poderíamos circular normalmente, agora às 18 horas já fica um bocadinho difícil, porque o índice de criminalidade, isso na fase juvenil, ficou maior. É difícil agora andar na rua às 18 horas com um telemóvel. Essa via está fechada há mais de 2 ou 3 anos. De que fecharam essa via, tornou o campo de bandidagens, lutas de katanas, não sei o quê. Porque quando estava assim aberto, passava carro. O governador da província de Luanda começou hoje uma jornada de trabalho dedicada ao município do Quilamba-Quiaxi, que se resume na constatação das condições sociais e serviços. No Quilamba-Quiaxi, o governador Manuel Homem inaugurou uma esquadra de polícia localizada no bairro Rasta e ouviu também a população sobre as preocupações do momento. O município do Quilamba-Quiaxi enfrenta alguns problemas de saneamento básico, falta de água potável em algumas zonas, bem como a dificuldade de acesso a algumas vias secundárias e terciárias. As preocupações que a gente tem é o saneamento básico, uma terraplanagem nas ruas, porque é impossível transitar quando chove. A criminalidade no bairro dos Rastas é outra questão que tira o sono dos moradores. Não está em dia, mas o que queremos é a água, a saúde, a estrada, as vias. Depois de outra coisa, a bandidagem. Isso é mais que se nos preocupa muito. As pessoas não podem circular normalmente. Então queremos a segurança. Estou de 99 nesse bairro. No caso de bandidagem, o grupo aqui dos bandidos, você uma mata sair na zunga, e ainda te tramanca uma caprega, cai no chão, te recebe o negócio que você está a vender, vai estar a vender fregão, lixívia, escova, te recebem um negócio, fogem com ele, vão com ele vender e começar a sardar, e você chega em casa, está a chorar, não tem nada em casa, mamãe, para levantar para ir vender. O comandante provincial da Polícia Nacional disse que o bairro dos Rastas é dos mais preocupantes a nível da criminalidade. É um bairro que é frequente a criminalidade grupal. É um bairro em que a polícia teve que dar o seu máximo para poder terem os grupos todos controlados. Tivemos que começar a controlar os líderes dos grupos, que não são poucos, e os jovens que dedicam-se a esta ação eram extremamente violentos, com katanas, facas, etc. E obrigou com que a polícia trabalhasse com os pais, trabalhasse com as comunidades e trabalhasse com os próprios jovens. Em resposta aos problemas levantados pelos munícipes, o governador da província de Luanda garantiu que tudo será feito para melhorar as condições sociais do município. Entre as muitas preocupações, há uma que se destacava muito, que era relacionada com a água. O bairro Rasta precisa, para o reforço da capacidade de água, é de um centro de distribuição melhor. Os delinquentes são nossos filhos. Colocar os jovens nos trabalhos comunitários do bairro. E eu trouxe aqui o vice-governador para o setor técnico e infraestruturas, que deverá mobilizar todos os meios possíveis para intervencionarmos a limpeza desta vala do Catinto. Conjunto com a administração, possamos colocar pontos de recolha de resíduos. Se falta contentores, a Elisal não tem problemas de contentores. Eu mesmo entreguei mais de 500 contentores a Elisal.
O governador da província de Luanda, Manuel Homem, realizou nesta quinta-feira uma visita para constatar os trabalhos de construção do posto de abastecimento do bairro dos Rastas, bem como procedeu à inauguração de uma esquadra na região. O governador visitou também o Triângulo do Calemba 2 e celebrou, com bola nos pés, a abertura do torneio Mangushi. O município do Quilamba-Quiaxi foi o segundo ponto abrangido pelo programa Governar Juntos. Relembrar que este programa teve início no município de Viana em novembro de 2023. Essa situação já vivemos com ele há mais de 20 anos. Estamos a esperar a morte aqui. Construções, negligência e perigo. É preciso alertar que esses cidadãos estão a trazer um perigo para todo o edifício. Obras no topo da desordem. Nós dissemos na casa, está cheio de água. São pessoas que não têm onde ir. Fiscalização. Esse edifício do tempo colonial que já levam 50, 60 anos. É preciso haver uma fiscalização. Ao serem alteradas as cargas do edifício, condicionam a vida útil do edifício. Essas fissuras, a primeira vez que mexeu, abriu. Você está a dormir só com um olho. Você fecha os dois, apanhas um sono, você não sabe a que hora que isso desaba. O que está na base do fenómeno? É complicado ver-se nessa situação. Terraços. Na reportagem da semana. Mercado imobiliário nacional. Preocupações do momento. Em destaque. É o Girassol Jornal outra vez, boa noite. O dia foi de agenda intensa no Palácio da Cidade Alta. Novos responsáveis foram impulsados nas respectivas funções pelo Presidente da República. Estamos a falar dos novos secretários de Estado da Energia e Águas e do vice-governador de Malange. A todos, o chefe de Estado deixou recomendações claras. O abastecimento de água potável e de energia elétrica é uma das grandes prioridades do executivo angolano. A água e a energia elétrica são importantes não só para satisfazer necessidades básicas das famílias, mas também para contribuir para o desenvolvimento econômico do país. São considerações feitas pelo Presidente da República, João Lourenço, no ato de tomada de posse de Antônio Fernandes Rodrigues Belsa da Costa e Arlindo Bota Manuel Carlos para os cargos de secretários de Estado para as Águas e para a Energia. Não há vida sem água, não há saúde, não há educação, não há indústrias, não há economia sem esses dois bens, água e energia. Portanto, nós temos dedicado uma atenção muito particular ao setor da energia e águas, por sabermos precisamente que o desenvolvimento do país depende em grande medida da maior ou menor oferta desses dois bens. O Presidente da República quer trabalho prático e menos discurso. João Lourenço sublinhou os investimentos feitos neste setor, mas os considera ainda insuficientes. Temos feito grandes investimentos que mesmo assim não são ainda suficientes para nos sentirmos satisfeitos. Trabalhem com o Ministro no sentido de, nos próximos anos, darmos passos mais significativos ainda do que aqueles que temos vindo a dar até a presente data neste importante setor da vida do país. Os recém-empossados estão no setor da energia e águas há muitos anos. Resolver o problema das ligações domiciliares e sair dos atuais 40% de eletrificação do país estão entre as suas prioridades. A ambição do Executivo é de eletrificar de forma adequada todas as sedes de província e de levar serviços básicos de energia e água a todas as povoações do país. Que hoje estamos com uma taxa de eletrificação nacional de cerca de 44%,
devemos continuar a trabalhar para que eletrifiquemos mais regiões do país, para que possamos criar melhores condições para o investimento que impulsione melhores condições económicas para o país. Outro constrangimento tem a ver também com muitas obras que são realizadas a nível da cidade e que, como as nossas condutas não estão permanentemente pressurizadas, em períodos estão a fazer obras, danificam essas condutas e não nos dão a conhecer, o que faz com que recebemos reclamações em áreas onde já foram realizadas obras, já foi feito pavimento, e então carecemos de autorização para nossas intervenções e muitas das vezes isso atrasa e a população vai reclamando que a EPAL não resolve, mas nós necessitamos de autorização para fazer essas intervenções, que também é um outro constrangimento. Tomou posse também nesta quinta-feira o vice-governador da província de Malanche, Duarte André Ginga. Nós estamos com menos de 50% do PIM realizado. Então nós precisamos trabalhar e vamos trabalhar no sentido de fazer com que o PIM, a nível de Malanche, seja melhor. Ainda hoje, o chefe de Estado angolano acreditou 5 novos embaixadores e recebeu em audiência o ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné Equatorial. Entre os embaixadores acreditados por João Lourenço, o destaque recai para o embaixador da China, Zhang Bin, que já manifestou o interesse de reforçar as relações de cooperação bilateral. 5 novos embaixadores acreditados em Angola, com o estatuto de residentes e não residentes, apresentaram as suas cartas credenciais ao presidente da República, João Lourenço. Entre os novos embaixadores, uma senhora que vem da América do Sul, como embaixadora residente da Nicarágua. Tomás Oline é embaixador não residente da República Checa, com residência na África do Sul. Foi antigo representante da União Europeia em Angola. Seu novo mandato na capital angolana é fruto da recente visita do presidente João Lourenço à República Checa. Posso já confirmar que o senhor presidente da República convidou o nosso presidente para visitar Angola. O convite foi aceito. Vamos agora formalizar uma data que seria confortável pelas ambas as partes. Procederam também à entrega dos instrumentos legais os embaixadores da China, da Índia e o da Polónia, todos com o estatuto de embaixadores residentes. O embaixador da China no nosso país considera que as relações com Angola são excelentes, caracterizando o nosso país como um parceiro estratégico para a China. A China e Angola é parceiro estratégico. A Angola é um dos parceiros de cooperação mais importantes da China em África. E as relações China-Angola estão no melhor período da nossa história. E tudo isso graças ao apoio e às considerações do presidente Xi Jinping e presidente João Lourenço. O diplomata chinês sublinhou que pretende trabalhar no aprofundamento das relações com o nosso país, sobretudo na promoção da amizade entre Angola e China. As relações China-Angola têm grande espaço e potência no futuro e eu vou esforçar para promover e aprofundar a nossa amizade tradicional histórica e promover a nossa cooperação de ganhos compartilhados em todos os domínios. Ainda no Palácio Presidencial, o chefe de Estado João Lourenço recebeu em audiência o ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné Equatorial, portador de uma mensagem escrita do seu presidente, Teodoro Obiang. Em Guiné Equatorial vamos organizar a cimeira da CIAC, a Comunidade Econômica da África Central. O presidente também destacou-me para convidar pessoalmente a Sua Excelência Presidente da República de Angola, Sua Excelência João Lourenço, para participar na cimeira da CIAC em Malabo. A cimeira terá lugar em Malabo no dia 9 do próximo mês de março, daqui a uma semana. Temos conosco a seguir o especialista em relações internacionais, Lutina Santos, com quem partimos para uma breve análise sobre o novo corpo diplomático acreditado no país.
Agenda intensa no Palácio. Doutor Lutina, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite e muito obrigado. Pois, 5 novos embaixadores para o país. Destaque para o embaixador da China depois de algum tempo. Exatamente, foram mais de 5 meses de ausência e estes meses acabaram por suscitar imensíssimas interpretações. Pois. Mas a presença do novo embaixador acaba por demonstrar que a China tem interesses com Angola e esses interesses serão seguramente reforçados com a presença do novo embaixador. Eu acredito que há previsões de o presidente João Lourenço se deslocar para a China. Aí teremos, obviamente, um encontro de alto nível, onde teremos exatamente a percepção de como andarão o quadro das relações bilaterais entre os dois Estados. Portanto, o embaixador chega com a garantia, nesse caso, do interesse reforçado de a China poder lançar para outro nível os laços de cooperação bilateral. Exatamente. A China, não esqueçamos isso, a China é o maior parceiro comercial de Angola neste preciso momento. As trocas comerciais entre os dois países têm números muito significativos e a vinda deste embaixador acaba por demonstrar que a China está realmente interessada a manter as relações históricas. Portanto, temos uma relação longa e é do entendimento chinês que essa relação deve se manter. Daí a razão de terem, portanto, a tempo oportuno, enviado um representante para Angola. Porque um embaixador é sempre um sinal muito evidente de como as relações devem ser dinamizadas. Portanto, durante esse espaço de tempo, procurou-se alguém, o Dr. Bink, com uma experiência vasta na diplomacia, para, evidentemente, representar o interesse chinês em Angola. E é evidente que, da parte angolana, há uma leitura seguramente própria e esta se vai, digamos assim, consolidar melhor ainda com a deslocação do presidente João Lourenço à China. Vamos ver como é que estas relações se vão cozer numa fase em que Angola começa a ser cada vez mais palco de acrescida atenção por parte dos gigantes internacionais. Podemos afirmar que é um embaixador que traz a boa nova que o país esperava no quadro da relação bilateral? Bem, vamos esperar vamos esperar o crescimento das relações entre os dois países. Portanto, vamos ver em que domínios mais os dois Estados, digamos assim, vão explorar, porque há um interesse chinês em Angola, como também há interesse de outros Estados para com o nosso país, mas neste preciso momento teremos uma melhor percepção do quadro de relação entre os dois Estados quando o presidente João Lourenço se deslocar para a República Popular da China, onde será seguramente recebido pelo seu homólogo chinês, o presidente Xi Jinping. Doutor, entre os 5 embaixadores está também o da República Checa, que traz, a princípio, também uma garantia da vinda ao nosso país nos próximos dias do presidente checo. Exatamente. Tudo quanto precisamos neste preciso momento é relançarmos o nosso mercado, relançarmos a nossa economia e a abertura do país faz com que haja maior segurança, ou seja, haja maior cooperação com os mais variados países. A República Checa seguramente é um país com potencialidades próprias e sabe o potencial angolano, daí a razão de estreitar os interesses e reforçar, obviamente, esses interesses para que possa haver ganhos mútuos, porque estamos numa fase em que os ganhos devem ser efetivamente mútuos. Nos anos anteriores eram mais uns a ganhar e outros a perder. Neste preciso momento nós temos de, portanto, ampliar a nossa visão para que possamos receber dos outros países o que nós precisamos neste preciso momento. E neste preciso momento o que nós precisamos é uma garantia fundamental para que o nosso país se vê livre o mais urgentemente possível dessa crise contínua que não só nós vivemos, como os outros mercados também têm estado a experimentar. Os dois países têm já um memorando de consultas políticas. Exatamente. É um passo fundamental e creio que daí não parará. Haverão outras consultas de mais alto nível e nós esperamos que, portanto, haja intensificação das relações para que saiamos nós a ganhar e saiam, evidentemente, os outros países que cá se fizerem presente e possam efetivamente também explorar o nosso mercado,
onde, enfim, haverá sempre esse win-win que é o mais esperado nas relações bilaterais entre os Estados. Um outro momento que marcou a agenda hoje no Palácio, a vinda do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné Equatorial, também com uma mensagem, no caso um convite dirigido ao Presidente João Lourenço. Exatamente. Neste particular, nós temos de sublinhar que a África vive momentos particulares e o posicionamento da Angola é sempre fundamental. É claro que a Guiné Equatorial é um país amigo, um país irmão, é um país que vai cada vez mais procurar relações sólidas com os gigantes africanos. E Angola é seguramente um país que está, em termos de intervenções, está numa boa fase. Aliás, só de relembrar que nós temos estado a agir de forma muito ativa na região dos Grandes Lagos, portanto, temos aí uma marca assinalável. E com a Guiné Equatorial vamos explorar um quadro de relações novos que poderá realmente marcar o início de uma era diferente, porque estamos numa fase de explorações, estamos numa fase em que as economias precisam de ter maior contacto, quanto mais contacto tiverem, melhor, e vamos esperar que do resultado deste primeiro contacto saiam, digamos assim, respostas boas e que interessem o fortalecimento do quadro de relações entre a Guiné Equatorial e Angola, que são países seguramente irmãos. Portanto, Dr. nota-se um aumento de consultas a nível da África Central, né, da parte do Presidente João Lourenço, um aumento, digamos assim, de consultas, olhando para este convite que o Presidente recebe hoje de estar a participar numa cimeira na Guiné Equatorial, um convite, digamos, com alguma exigência relativamente obrigatória de participação do Presidente João Lourenço. O que é que isso pode significar em termos de leitura? Bem, a presença de Angola é fundamental. Aliás, enfim, recentemente na Cimeira da União Africana viu-se o posicionamento do presidente angolano, o presidente João Lourenço, que disse em tom alto que os líderes africanos não podem tolerar líderes golpistas. Portanto, é uma voz que deve ser respeitada, ou seja, respeitada a nível de África. E eu penso que o que nós podemos fazer neste preciso momento é influenciar que as agendas se alterem, porque estamos num quadro de muitos desafios. A África vive desafios específicos, desafios relacionados aos golpes de Estado e um desafio crônico, que é o desenvolvimento econômico-social, portanto, o desenvolvimento sustentável. Eu acho que é a altura de os líderes africanos começarem a dar exemplos diferentes. Portanto, nós temos de ser exemplo dos outros países africanos. Os outros países africanos têm de seguir exemplo de países que estão muito mais desenvolvidos. No caso da África do Sul e de outros que têm estado a dar passos bastante sólidos. É claro que a presença do presidente João Lourenço numa cimeira de que terá feito referência dará uma importância significativa. E, sem deixar de sublinhar, numa fase em que nós, de forma não tão tímida assim, mas visível, continuamos a assistir o crescimento de ações terroristas, o que de facto preocupa não só as lideranças africanas, mas também e em especial os cidadãos africanos. Dr. Lutina Santos, obrigado por estes momentos breves de análise. Contamos tê-lo na próxima oportunidade de continuação de bom trabalho. Estamos juntos. Muito obrigado. Até a próxima. Na Assembleia Nacional, o dia voltou a ser de fortes debates. Depois da interrupção da sessão desta quarta-feira, os deputados aprovaram finalmente hoje, na generalidade, a proposta de nova lei, ou digo, a proposta da lei de nova divisão político-administrativa. A proposta de lei sobre a nova divisão político-administrativa de Angola foi aprovada na generalidade, com 101 votos a favor, 79 contra e 2 abstenções. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República defendeu a aprovação da lei, justificando ser a melhor forma de o país organizar o território. A divisão político-administrativa nada mais é do que a forma como organizamos o território para melhor posicionarmos os órgãos do Estado e delimitarmos a competência territorial, a fim de melhor gerirmos as pessoas e o território. Neste sentido, ela é um meio e não um fim. É um instrumento que deve ser dinâmico para que seja capaz de acompanhar as principais mutações da sociedade.
O ministro de Estado revelou que, por esta razão, estão propostos cerca de 30 novos municípios em localidades fronteiriças e que o Executivo está aberto para fazer algumas alterações na proposta inicial. O que se propõe é dividir a província do Mochico, a maior província do nosso país, em duas, sendo Mochico com sede no Luena e Kasai-Zambeze com sede no Kazombo. Faço um parênteses para referir que, atento às várias sensibilidades locais, sem prejuízo do trabalho da auscultação realizado, o Executivo manifesta a sua total disponibilidade para que no quadro parlamentar possa suportar a substituição da designação Kasai-Zambeze por outra que mais consenso reúna, disponibilidade esta extensiva às outras situações análogas. Adão de Almeida disse que se propôs a manutenção de algumas comunas à categoria de município, sublinhando que a visão do projeto prevê que as chamadas comunas-sede deixem de ter unidades administrativas. A qualidade de comuna e de distrito urbano não se têm mostrado adequadas para a correta intervenção na resolução dos problemas das comunidades. Propõe-se, por isso, elevar alguns distritos urbanos e comunas, bem como algumas localidades, à categoria de município, num total de 161 novos municípios, passando o país a ter 325 municípios. Deste modo, o ministro de Estado defende que a proposta prevê que o país tenha 20 províncias, 325 municípios e 375 comunas, a fim de criar condições para que se tenha órgãos administrativos com capacidade decisória mais próximos dos cidadãos e capazes de melhor gerir as pessoas e o território nacional. A Agência Eleitoral do Chad anuncia datas para as próximas eleições presidenciais. Quem desenvolve a atualidade internacional é a Celestina Zola, que já cá está. Celestina, boa noite. Boa noite, Janete, e boa noite, Simeão. Olá. Olá. Boa noite a si que nos acompanha. A eleição será composta por 2 turnos com resultados provisórios esperados até 7 de julho. Inicialmente, as autoridades militares que tomaram poder no Chad em 2021 propuseram a realização de eleições em até 18 meses. No entanto, depois estenderam o período de transição até 10 de outubro de 2024. O órgão eleitoral ressaltou a importância de realizar as eleições antes desse prazo para evitar uma lacuna jurídica. De acordo com o anúncio, o primeiro turno da eleição presidencial está marcado para 6 de maio, seguido pelo segundo turno em 22 de junho. A agência também afirmou que as listas dos candidatos selecionados pelo Conselho Constitucional seriam publicadas em 24 de março. Acompanhe a seguir outras notas da atualidade internacional. Representantes dos países participaram hoje na reunião do Grupo de Trabalho Haddock de alto nível em Argel, capital da Argélia, como parte dos preparativos para a 7ª Cimeira do Fórum dos Países Exportadores de Gás. Espera-se que os chefes de Estado e de Governo se reúnam na Argélia no sábado, dia 2 de março, para a 7ª Cimeira do Fórum dos Países Exportadores de Gás, onde terão lugar discussões estratégicas e iniciativas de cooperação para traçar o caminho para um futuro energético, seguro e renovável. O governo israelita diz que caminhões de ajuda em Gaza atacaram civis, causando mortes. Um porta-voz do governo israelita descreveu as vítimas palestinas durante a distribuição de ajuda perto da cidade de Gaza na quinta-feira como uma tragédia e disse que as indicações iniciais eram de que as mortes foram causadas por motoristas de entrega que atacaram uma multidão crescente. Em algum momento, os caminhões ficaram sobrecarregados e as pessoas que os dirigiam, que eram motoristas civis de Gaza, atacaram a multidão, matando, no meu entender, dezenas de pessoas, disse o porta-voz Avi Ayman aos repórteres. No início do dia, as autoridades da saúde em Gaza alegaram que o fogo israelita contra pessoas que esperavam por ajuda perto da cidade de Gaza matou 104 palestinos e feriu 280, com um hospital a afirmar ter recebido 10 corpos e dezenas de pacientes feridos.
O ministro das Finanças alemão, Christian Lindner, disse hoje que a União Europeia estava determinada a usar os recursos dos ativos russos congelados para apoiar a Ucrânia. Falando à margem de uma reunião do G20 entre ministros das Finanças e governadores de bancos centrais em São Paulo, no Brasil, Lindner também disse que havia motivos para estar confiante de que o grupo dos 20 concordaria com um comunicado com referência aos riscos geopolíticos. Lindner disse na quarta-feira que a Alemanha só apoiaria um comunicado se questões geopolíticas como a guerra na Ucrânia fossem mencionadas. Está contada toda a atualidade internacional no Girassol Jornal. Simeão e Janete, boa noite. Boa noite, Celestina. Até a próxima. Até a próxima. Estamos juntos, Celestina. Boa noite, bom descanso. Agora, preocupações sobre o setor imobiliário nacional foram hoje debatidas em Congresso, aqui em Luanda, com atenções essencialmente centradas na regulamentação do mercado. A nível do país, 80% da rede de imóveis não é tributável por falta de legalização. E quanto à lei de arrendamento urbano, a grande preocupação está relacionada com o cumprimento. O setor imobiliário angolano é caracterizado por uma considerável desorganização, facto que exige com certa urgência a aplicação de estratégias para a reversão do atual cenário. A chamada de atenção foi feita nesta quinta-feira pelo presidente da Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola, APIMA, Massada Kulembela. Segundo o profissional, cerca de 80% dos imóveis pertencentes ao Estado estão ilegais. Daí ser importante que o Estado corrija tal erro com alguma celeridade. É muito dinheiro, é 7% do PIB nacional. Estamos a dizer que são 80% do patrimônio. Não está legalizado, não está cadastrado, não está inserido no sistema tributário. Estamos a perder muito dinheiro. Então não podemos perder muito dinheiro. Nós, como técnicos, estamos em condições de opinar ao Estado para fazer. Eu sei que para fazer o cadastro nacional do patrimônio do Estado, que é trabalho do próprio Estado, é muito dinheiro, mas é preciso que o Estado tenha coragem para trabalhar nesse assunto. O Ministério das Finanças para já, o Ministério da Justiça. Massada Kulembela, que falava à margem do Congresso de Direito Imobiliário Angolano, acusou as empresas estrangeiras que atuam neste segmento do mercado nacional como as principais causadoras da desorganização do setor. Estamos a falar em empresas nacionais e de estrangeiros que trabalham em Angola, exercem atividade imobiliária, porque nós sabemos as empresas estrangeiras que exercem atividade em Angola são as partes que fomentam a desorganização no setor imobiliário. E nós conhecemos que o branqueamento no setor imobiliário passa no setor imobiliário. Então, se o patrimônio do Estado seja legalizado, cadastrado, inserido dentro do sistema tributário, o branqueamento de capital terá dias contados. Entre os temas do debate esteve em destaque o regimento jurídico do arrendamento urbano, um assunto que preocupa advogados e a ADIC, a Associação Angolana dos Direitos do Consumidor. Há uma prática que constitui uma autêntica especulação, que passou a ser cultura. A exigência de pagamento de mais de 3 meses de renda ou 1 ano como fatores para fazer o contrário. É uma autêntica ilegalidade. A lei do arrendamento urbano é clara. São 3 meses que eu posso pagar inicialmente, na renovação apenas 1 mês. Mais do que isso, é crime de especulação. Se é celebrado um contrato de arrendamento, dependendo dos anos que as partes determinem que devem vigorar o contrato, a lei estipula um aviso prévio, não é? Um aviso prévio ou de 30 dias, ou de 60, ou de 90 dias, dependendo portanto, da duração do contrato. Se o senhorio não tiver usado do aviso prévio, o contrato automaticamente renovou-se, não é? Nas mesmas condições em que foi celebrado o primeiro. Não pode o senhorio vir a meio da renovação ou terminado o período de aviso prévio, não fazendo uso deste aviso prévio, o senhorio não pode rescindir o contrato com o inquilino, salvo se houver acordo entre as partes ou se houver uma resolução, se houver alguma violação de alguma norma contratual por parte do inquilino. O primeiro Congresso de Direito Imobiliário reuniu juristas, advogados, especialistas em direito imobiliário, estudantes, bem como angariadores, avaliadores, corretores, gestores e promotores imobiliários. Uma delegação do Ministério do Ensino Superior, chefiada pelo secretário de Estado, trabalhou hoje no Zango com o propósito de constatar as condições em que funcionam algumas instituições, como é o caso
dos Institutos Superior Politécnico Crescente e Nelson Mandela, que têm 6 meses para regularizar a continuidade do curso de licenciatura em ensino de infância. Nas visitas de fiscalização e supervisão que o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação realizou ao Instituto Superior Politécnico Crescente e ao Instituto Superior Politécnico Nelson Mandela, ambos localizados no Zango Zero, município de Viana, foram encontradas várias irregularidades. Foram avaliadas as condições dos cursos de licenciatura em ensino. No entanto, constatou-se que as condições encontradas nas duas instituições não foram satisfatórias. Constatações que podemos fazer, que são provisórias, é que de facto ainda há muito a fazer no sentido de melhorar quer as condições infraestruturais e de equipamentos, quer o perfil do corpo docente e a gestão do curso. Tem condições mínimas, mas não é suficiente, não é? Nós não podemos nos basear nas condições mínimas, nós queremos ter as condições adequadas, conforme a lei o exige, e há que trabalhar para isso. Um trabalho que não tem sido feito com rigor, situação que deixa as autoridades preocupadas. Bom, o que mais nos preocupa são as condições existentes em termos de bibliografia. É preciso ter uma bibliografia específica em quantidade e em qualidade, atual. São questões ligadas ao perfil do corpo docente, que têm que ter também a especialidade para que possam ministrar aulas e formar bons professores de ensino primário, e a própria organização do curso, no que diz respeito ao dossiê, no que diz respeito ao acompanhamento do trabalho dos docentes, a avaliação do seu desempenho. É só em função disso é que nós poderemos decidir ou concluir sobre a possibilidade ou não de o curso vir a continuar. Apesar disso, as instituições de ensino superior mostraram ter as mínimas condições necessárias para o seu funcionamento. Em termos de legalização, nós estamos totalmente legais, né? Não temos problemas nenhum concernente a isto. Assim, nós estamos nesse momento 7 cursos, os 7 cursos estão devidamente legalizados. Essas ações foram realizadas em conformidade com o decreto presidencial que estabelece o regime jurídico da formação inicial de educadores de infância, professores do ensino primário e professores do ensino secundário. Mais um passo foi dado hoje em Luanda pela equipa encarregue da organização do Censo Geral da População, cujo arranque oficial está previsto para o próximo mês de julho. Pelo país está em marcha o processo de atualização da malha cartográfica. Em Luanda, hoje foi o dia do município do Kazenga. A malha cartográfica censitária de todo o país conta nesta altura com uma execução na ordem dos 63%. Segundo o diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Estatística, Hernani Luiz, os dados evidenciam a conclusão do processo dentro das metas estabelecidas. Mas no âmbito de todo o processo da atualização da malha cartográfica estamos bem, já estamos muito bem, estamos acima de 63% nessa altura, o que é substancial. A província de Luanda está também com taxas muito ótimas, portanto, o que de alguma forma nos conforta. Nós já terminamos algumas províncias, outras estamos a prever terminar nas próximas semanas, portanto, e tínhamos que muito rapidamente atacar Kazenga, atacar Luanda, nessas municipalidades onde tem muitas habitações, tem muitas famílias, e é uma parte importante nesse trabalho que estamos a levar a cabo. Hernani Luiz, que falava aos jornalistas no final da visita de cortesia à administração municipal do Kazenga, disse que a equipa de cartógrafos no município deverá ser reforçada atendendo à sua densidade populacional. Uma vez que há aqui uma intenção de nos próximos dias aumentarmos a equipa de cartógrafos a nível do município, e essa disponibilidade da administração com as nossas equipas muito rapidamente vai acelerando o trabalho. As equipas vão entrando no campo a nível do município muito mais cedo, a partir das 6 horas, poderão largar às 18 horas, portanto serão aqui dias muito intensos. Entendemos que o município de Kazenga, no intervalo de 4 semanas, poderá ter a malha cartográfica censitária atualizada e assim darmos aqui um passo mais adiante no âmbito da preparação do Censo Geral da População e Habitação a ter lugar em todo o território nacional
a 19 de julho. Entretanto, a administradora do Kazenga, Nádia Neto, garantiu total apoio para um desfecho satisfatório durante as 4 semanas que os técnicos do INE estarão a trabalhar no município. Dentro desta comissão, nós temos as forças também da Polícia Municipal, as forças da Polícia Nacional, que deverão acompanhar as equipes que vão entrar no terreno. A parte disso, nós também temos um contacto muito estreito com as forças vivas das comunidades, neste caso as autoridades tradicionais, as autoridades religiosas, os presidentes das comissões de moradores, para em conjunto trabalharmos no sentido de darmos apoio às equipas do censo que estarão a trabalhar dentro das comunidades. A atualização da malha cartográfica, que consiste no levantamento do parque habitacional e a tipificação das condições de habitabilidade da população, visa produzir as bases gerais para o recenseamento geral da população e habitação, previsto para 19 de julho deste ano. Essa situação já vivemos com ele há mais de 20 anos. Estamos a esperar a morte aqui. Construções, negligência e perigo. É preciso alertar que esses cidadãos estão a trazer um perigo para todo o edifício. Obras no topo da desordem. Nós dissemos na carro, está cheio de água. São pessoas que não têm onde ir. Fiscalização. Esse edifício do tempo colonial já levam 50, 60 anos. É preciso haver uma fiscalização. Ao serem alteradas as cargas do edifício, condicionam a vida útil do edifício. Essas fissuras, a primeira vez que mexeu, abriu. Você está a dormir só com um olho. Você fecha os dois, apanhas um sono, você não sabe a que hora que isso desaba. O que está na base do fenómeno? É complicado ver-se nessa situação. Terraços. Na reportagem da semana. Negócios, pequenas iniciativas, criatividade e resiliência. Em destaque. E é já agora a fechar esta segunda parte do jornal, que olhamos para a realidade dos pequenos negócios na rotina imposta pelo atual contexto económico. A Emília Pascoal foi ver como as pequenas iniciativas rendem para o sustento de famílias. O nível de criatividade e resiliência no modo de ganhar a vida de forma mais digna. Ninguém alcança os seus objetivos deitado no sofá. Após perder o negócio que lhe rendia um bom dinheiro no incêndio, Dona Helena Gregório teve de reinventar-se. Atualmente, vende calçados a preço de 100 e 200 kwanzas para sustentar a família. Mandei as meninas para ir buscar esse bocado de negócio que está ali, um preço baixo, para remediar só, para tirar a sua comida, o mata-bicho, para nós comermos. Esse pressário que eu meti aí, 200 e 100 kwanza. Antes eu vendia calçado mesmo. Vendia calçado em grandes quantidades. Me queimou a média de 30 sacos de sapato no processo. A venda de panos africanos é uma das apostas desta vendedeira para poder pagar as propinas dos filhos. Mas esse nosso bocado onde sai a sobrevivência dos nossos filhos, onde sai a propina das nossas filhas na escola, o nosso pão de cada dia. Às vezes passagem para os nossos maridos que trabalham, também ajudamos, até ando esperando no fim do mês, já recebeu o salário, não tem. Então nós ajudamos também a passagem, que ele vai trabalhar de dia 1 até dia 30. É o nosso negócio que estamos aqui a fazer. Um estudo realizado pelo projeto global Monitor indica que cerca de 1/4 da população feminina em idade adulta em Angola está envolvida em atividades comerciais. São 25% das angolanas no mundo dos negócios. Aquele bocado que nós estamos a ganhar, que nós estamos a se remediar a levar jantar para as crianças. Tanto faz do sal, da bolacha, qualquer tipo de negócio, tem que sair lá um bocado de jantar, estamos a dar de comer aos nossos filhos. Em maiores dificuldades no mercado da estalagem, município de Viana, a quem dedica-se a realizar jogos como uma fonte de rendimento. Esse jogo chama-se Angolaninha da Sorte. Quando o cliente escolher um número, meter a moeda, nós vamos girar a máquina. Depois de girar a máquina, onde este ponto parar, se tiver moeda, vamos pagar 1.000 kwanzas, de 50. Se tiver 100, vamos pagar 2.000. Se o apostador não quiser levar dinheiro, então pode levar uma banheira, pode levar barde, pode levar baú, pode levar vassoura. Aqui pagamos. Vão aqui que é para
poder jogar para ver se eu ganho alguns valores ou para ver se eu vejo que ganho algum presente. No caso, pode-se levar banheira, pode-se levar um baú, pode-se levar uma vassoura. Isso também já ajuda aqui para poder aumentar alguma coisa dentro de casa. Atualmente em Luanda existem mais de 3.700 vendedeiras cadastradas. E fechamos com reflexões sobre o cenário das alterações climáticas, a realidade de Luanda no quadro das altas temperaturas. A capital do país tem registrado nos últimos dias temperaturas acima da média, que até chegam a dificultar a ação de quem realiza atividades ao ar livre. Nos últimos dias, Luanda tem enfrentado uma onda de calor intensa, com temperaturas que chegam a atingir até os 33 graus Celsius, um padrão climático considerado anormal para a província. Esta condição meteorológica tem sido desafiadora, sobretudo para os trabalhadores que realizam atividades ao ar livre. O sol está mesmo demasiado, está muito sol mesmo, não está a perdoar. Paramos num sítio só para fugir o sol, para ver se fica um bocadinho na sombra, depois quando dá contabilidade desungar. Esse momento está muito sol, esse momento é que está demais, antigamente não era muito sol assim como agora. Até mesmo estes recém-casados não escaparam dos efeitos das altas temperaturas. Estamos a enfrentar realmente uma onda de calor muito grande. Nos últimos tempos tem aquecido bastante, mas nem com isso nós paramos e decidimos casar mesmo assim, porque o amor está acima de tudo. Está muito quente mesmo. Acho que às vezes ainda oscila um bocadinho, fria, mas continua muito quente. Para vocês? A Rede Girassol ficou a saber por via do INAMET que a função dos ventos é de amenizar o calor e nos últimos tempos têm-se registrados ventos fracos em algumas regiões do país, sobretudo nas províncias de Luanda e do Cunene. Se nós compararmos o ano passado e este ano, e no mesmo mês, este ano está mais quente com relação ao ano passado. A frequência das frentes frias na parte sul da América do Sul aumentou e enfraqueceu a alta da Santa Helena e, por sua vez, a umidade elevada na região e ventos fracos, a tendência da temperatura ou do índice de temperatura é aumentar. Em meio a essa situação, a nutricionista Paulina Semedo recomenda que as pessoas redobrem os cuidados, sobretudo com a hidratação, a começar pelo consumo de bastante líquido. Outros cuidados que nós devemos ter são nos protegermos do sol, usarmos chapéu ou qualquer protetor que possa defender-nos dos raios, que são os dois tipos de raios que vêm e que danificam praticamente o DNA das células, originando a mutação das células, que podem levar ao câncer da pele e o envelhecimento precoce. Portanto, estes raios ultravioletas são mais intensos no período das 9 às 16, por isso é que nós aconselhamos as pessoas a tomarem o sol ou pelo menos fazerem a caminhada no período até às 9. Uma última dica tem a ver com o andar descalço em casa. Para além de nós conseguirmos ter aquele contacto com a natureza que nos transmite alguma energia, também temos uma redução do calor. Apesar das preocupações, dados do INAMET indicam que as práticas humanas têm pouco impacto nas altas temperaturas registradas nos últimos dias. Conselhos úteis em dias de altas temperaturas, fechados do jornal. Exatamente, já sabe, proteja-se. E por hoje está tudo dito no Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo. Obrigada pela companhia de sempre. O jornal volta amanhã, mesma hora, 19h45. Boa noite. Boa noite, estamos juntos. Até amanhã.